Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Amém. Saúde os irmãos aqui presentes, saúde os irmãos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Que a bênção do Senhor, o favor do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E que você encontre aqui o consolo, o conforto, a exortação que veio buscar. Queria convidar você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. 1 de Pedro 1 a 9. Nós que estamos aqui no templo faremos essa leitura de forma responsiva. Eu leio os ímpares, os irmãos os pares. Você que nos acompanha em sua casa, por favor, acompanhe com reverência, temor e tremor a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. nisso esmorais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível e cheia de glória, Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, hoje nós encerramos a primeira epístola de Pedro. Graças a Deus conseguimos encerrar essa epístola. Uma epístola que tem o objetivo de confortar, consolar os crentes da Ásia, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, que eram os crentes de dispersão, aqueles que fugiam da perseguição imposta pelos romanos e pelos judeus. Autoridades religiosas e autoridades políticas perseguiam os cristãos porque criam que Jesus Cristo é o Senhor. E Pedro então vai dando instruções a eles, os encorajando, e nesses 9 versículos que nós lemos agora, além da saudação, Pedro deixa claro qual é o objetivo de toda a carta. A mensagem é para que vocês se mantenham firmes, para que vocês não cedam, porque se vocês se manterem firmes, crendo que Jesus Cristo, esse que vocês não estão vendo agora, mas que creem nele, crendo que vocês alcançarão aquele que é o objetivo de todos nós, irmãos, aquilo que é o mais importante para a nossa vida, aquilo que resume, que simplifica, que sintetiza o nosso acordar e o nosso deitar, as 24 horas do dia que nós vivemos. Só tem importância e só faz algum sentido se quando nós sairmos dessa terra, se quando nós morrermos, nós formos morar com Deus. Então ele fala aí no versículo 9: tudo isso que vocês estão passando, tudo isso que eu estou ensinando, é para que a gente consiga obter o resultado final da vossa fé, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, se nós temos a salvação em Cristo Jesus, se nós cremos que Jesus é o Senhor e somos salvos, olha, pouco importa o que nós vamos passar aqui, as lutas, as tribulações que nós vamos passar aqui, as injustiças, enfim, porque nós vamos viver a eternidade com Jesus, irmãos.
Nós vamos viver a eternidade com a Trindade Santa. Lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem medo, lá não tem pecado, lá não tem injustiça, lá é só alegria, só prazer, só contentamento. Então vale a pena sofrer aqui, pagar o preço aqui. É melhor do que fazer o contrário. Queria aproveitar bastante aqui e passar a eternidade inteira nos braços de Satanás, sofrendo as agruras do inferno, um lugar onde a presença de Deus, a misericórdia de Deus não está. Pensemos sobre isso, porque todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Vou convidar você a abaixar sua cabeça, a apresentar sua vida a Deus, a confessar os seus pecados. Todos nós temos pecados a confessar. Então abaixe sua cabeça, faça isso de forma silenciosa, individual. Peça a Deus que perdoe os seus pecados, que tenha misericórdia da sua vida. E após alguns instantes que nós tivermos feito isso de forma silenciosa, eu então rogarei ao Senhor por todos nós numa oração audível e coletiva. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Ó Pai, como nós temos falhado, como nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem ao Senhor. Nós temos usado muitas vezes, Deus, os nossos olhos, a nossa mente, os nossos lábios, para pecar contra o Senhor, para pecar contra os seus preceitos e contra os seus mandamentos. E por isso, Deus, envergonhados, cabisbaixos, nós queremos nos arrepender das nossas faltas, apresentar o nosso coração diante de Ti e pedir ao Senhor que nos perdoe. Se um peso tivesse sido tirado de sobre as nossas costas e continuamos então, ou conseguimos então, continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão recebido, pelo perdão único e definitivo para a salvação dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, para a justificação em Cristo. E muito obrigado também pelo perdão que o Senhor nos dá dia após dia, quando fracassamos, quando falhamos, quando pecamos contra o Senhor e contra a Tua santidade. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça, minha alma, de nenhum só dos seus benefícios. Eu coloco diante do Senhor nessa noite o arrependimento, a contrição, a tristeza dos meus irmãos que aqui estão, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados e que, uma vez perdoados, receba o nosso culto, a nossa adoração, porque nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, a beleza da Tua santidade, para prestar culto ao Senhor e para proclamar, declarar que nós cremos num Deus único e verdadeiro, que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que nós cremos na Trindade Santa, na ação regeneradora do Espírito Santo que habita em nós. E por isso nós o adoramos, e por isso nós proclamamos, e por isso nós fazemos, ou tentamos fazer com que o Teu nome seja também conhecido e adorado. Abençoa também, Deus, o nosso estudo, a leitura e a explicação da Tua palavra, que o Senhor derrame sobre nós graça, entendimento, para que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Passe algumas páginas aí na sua Bíblia, até o capítulo 5, que é onde se dará a nossa meditação dessa noite. 1 Pedro 5, dos versículos 5 ao versículo 14, encerrando assim a nossa caminhada pela primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, 5 a 14, a palavra de Deus vai nos dizer assim: rogo igualmente aos jovens,
sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos que vos achais em Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pedro, então, irmãos, encerra a sua primeira epístola, assim como eu disse, escreve aos crentes da dispersão. Ele não escreve a uma igreja fixa, como, por exemplo, Paulo escreve aos Colossenses, aos Filipenses, e nem a uma pessoa em particular, como, por exemplo, Paulo escreve a Tito, a Timóteo, a Filemão. Paulo escreve para crentes que estão dispersos, vivendo em meio a uma sociedade, a uma comunidade pagã, idólatra, totalmente hostil ao Evangelho, sofrendo uma perseguição muito grande que se intensificaria nos meses seguintes. E Pedro então escreve a eles para que eles se fortaleçam, se fortifiquem e esperem pela graça que há de ser revelada, ou que foi revelada em Cristo Jesus. E ele vai iniciar então esse bloco dessa noite, versículo 5, com uma orientação aos jovens. Ele havia dito no bloco anterior, falamos na semana passada, aos presbíteros, aos anciãos, e agora ele vai falar aos jovens. Resiste aos soberbos. Então Pedro vai usar aqui, já no versículo 5, dois pilares, irmãos, da vida cristã. Dois pilares da caminhada cristã que nós devemos, não só os jovens, mas nós que já passamos um pouquinho da juventude, devemos ter, que é a humildade. Então ele exorta que nós sejamos humildes, para que nós nos coloquemos no papel de servos. Então ele exorta a humildade e a submissão. Observem como é algo totalmente diferente daquilo que o mundo nos ensina, ou daquilo que o mundo tenta nos ensinar. Humildade e submissão é totalmente contrário ao curso desse mundo, não é verdade? Na nossa escola, na nossa faculdade, nas palestras que ouvimos, nos filmes que assistimos, a mensagem que nós ouvimos é de que nós devemos ser, é de que as pessoas devem se submeter a nós, é de que nós devemos ocupar cargos de liderança, para que nós possamos mandar, para que nós possamos ter voz ativa, para que as pessoas estejam se sujeitando a nós. E a mensagem que a palavra de Deus nos dá é exatamente o contrário. Ela diz que nós devemos ser submissos, e ela diz que nós devemos ser humildes. Irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina a soberba. Deus abomina a falta de humildade. Vocês conseguem ter compreensão do que significa abominar? Abominar, quando a Bíblia diz que Deus abomina alguma coisa, o que a Bíblia está querendo dizer é que Deus não se relaciona de maneira alguma com esse tipo de prática, com esse tipo de sentimento, com esse tipo de atitude, que é algo totalmente contrário e distante daquilo que Deus espera de nós.
Alguém abre, por favor, a Bíblia em Provérbios 6. Provérbios 6, versículos 16 e 17. Quem achou, por favor, em voz alta, para aqueles que estão nos acompanhando de casa possam também ouvir. Provérbios 6, 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A sétima ele abomina. Olhos altivos. O que é olho altivo, irmãos? Soberba, jactância, orgulho, se achar melhor do que o outro. Deus abomina esse tipo de prática. Lá no capítulo 8, lá em Provérbios 8, versículo 13, vai dizer assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Já falei para vocês que no Antigo Testamento, toda vez que você lê assim, Deus aborrece disso, Deus aborrece daquilo, você pode trocar por Deus odeia, despreza. Então, traduzindo aqui, o Provérbios 8,13 está falando o seguinte: o temor do Senhor consiste em detestar o mal, a soberba, a arrogância, a boca perversa. Compreendem? Então é por isso que Pedro está dizendo aos jovens aqui, ele disse aos idosos, né? Aos mais idosos, aos mais experientes, a liderança, e agora ele está dizendo para os jovens: sejam submissos a eles, aos mais velhos, aos anciãos. Se coloquem numa situação inferior a eles, os obedeçam, sejam submissos, deem valor a eles, não sejam arrogantes, não queiram estar acima deles, sejam humildes. É isso que Pedro está dizendo, e são, assim como eu disse, princípios basilares da nossa fé. Então Pedro está pedindo para os jovens aqui, mas nós podemos aplicar tranquilamente na nossa vida. Tranquilamente na nossa vida. A jactância soberba, ela não condiz com a vida cristã. O mestre, o rabi, o professor de todos nós, se despiu da sua glória, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, como vai falar em Filipenses, assumiu forma de servo. Quando do episódio de lavar os pés, lavou os pés dos discípulos, com qual intenção? Ele mesmo explica, para que vocês aprendam que aquele que quer ser o maior, esse seja o que vai servir, o que vai ser submisso. Então essa é a lição que a Bíblia nos entrega. Então Pedro vai dizer isso aos jovens: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha aí o prêmio, irmãos. Vem a exortação, a ordem, a orientação, e logo depois, nem precisava, né? Mas logo depois já vem a bênção, já vem o presente. Deus resiste aos soberbos. O que é resistir aqui aos soberbos? Deus não se relaciona com eles. Deus não caminha com os soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então ele está ligando versículo 5 ao versículo 6. Deus concede a sua graça. Então, se vocês se humilharem, observem que humilhar está no imperativo, é uma ordem. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tiago também vai falar isso. Tiago 4, 10. Quem pode abrir aí para mim? Por favor. Tiago 4, 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É o que Pedro está dizendo, né? É a mesma coisa que Pedro está dizendo. Então, irmãos, nós devemos nos humilhar e Deus. Essa frase. Em tempo oportuno. Não é quando nós quisermos. Então nós não vamos nos humilhar a Deus e falar com Deus: oh Deus, mas até que dia? Ou fazer como Isaías, né? Até quando, Senhor? Até quando Ele quiser. Deus vai nos exaltar em tempo oportuno, quando Ele achar que chegou o momento. Então, irmãos, quando você ouvir aquela música lá na sua rádio gospel,
Quem me viu passar na prova e não me ajudou, repreenda. O crente, a gente chama essa música de um crente rancoroso, né? Crente rancoroso? Vingativo, crente vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver lá em cima, vai se arrepender. Misericórdia, é Deus quem vai nos exaltar em tempo oportuno, quando Ele achar que chegou o momento de sermos exaltados. Ok? Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, esse versículo que Pedro escreve para os crentes da dispersão, nós deveríamos, uma promessa que o próprio Senhor Jesus já tinha feito, lá em Mateus capítulo 11, quando Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Agora Pedro vai dizer aqui: lance sobre Ele toda a voz. Você vê que ela não fez sentido nenhum, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, sabe o que é ansiedade? Lá no âmago da palavra, se nós entrarmos para dentro do que significa ansiedade, se nós pararmos de olhar a ansiedade de uma forma rasa e nos aprofundarmos, sabe o que é ansiedade? O diácono Gabriel falou: é incredulidade. Ansiedade, irmãos, é pecado. Ansiedade é não confiar em Deus. Eu peguei uma citação aqui de alguns comentaristas, muito interessante. O que é ansiedade? É o medo do amanhã, o medo de algo que talvez jamais aconteça. E o Senhor prometeu cuidar de nós. Ou seja, ansiedade é incredulidade, é falta de fé, é pecado. Por que está abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. O salmista vai dizer no Salmo 42, né? Já pensou se eu e você, no momento da nossa ansiedade, disséssemos isso a nós mesmos? Por que está abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós veríamos que não há motivo, ou pelo menos não há uma razão definitiva. Nosso irmão Ademir, evangelista Ademir, está de mudança. Aposto que o coração dele está ansioso. Deve estar pensando: meu Deus, mas uma casa nova, uma igreja nova, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu fui chamado para fazer? Será que minha família vai se acostumar? Será? Eu penso que talvez ele esteja ansioso, a esposa, a filha estejam ansiosos. Não há motivo para estar ansioso, porque se Deus chamou, Ele preparou. Se Deus chamou, Ele preparou. Talvez algum dos irmãos está envolvido em algum concurso, em alguma prova, está estudando para uma prova, para um concurso, para algo que quer ali na frente, e está ansioso: meu Deus, não sei se eu vou passar, meu Deus, não sei. Não há motivo, porque Deus já preparou. É disso que se trata a falta da ansiedade. Quando nós conseguimos nos despir dessa ansiedade, nos ver livre dessa ansiedade. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, dia após dia, porque Ele prometeu que cuidaria de nós. Salmo 68, irmãos, tem uma passagem espetacular, maravilhosa, que diz assim: bendito seja o Senhor, que dia após dia carrega os nossos fardos. Já viram isso lá no Salmo 68? Ele carrega os nossos fardos, as nossas preocupações, os nossos temores, a nossa ansiedade. Então Pedro está dizendo aqui, reforçando: lance sobre ele a vossa ansiedade, aprendamos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu vou simplesmente me soltar e deixar que o Senhor conduza. Nós precisamos exercitar isso, irmãos, de forma urgente, porque a ansiedade, além de ser pecado, ela adoece, acaba com a nossa saúde. Ela faz com que a gente sofra por algo que talvez não tenha razão. Eleva os meus olhos para o monte. Esse deve ser o nosso pensamento. Na hora que a ansiedade vier, na hora que a ansiedade bater na porta do nosso coração, eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. A terra, irmãos, está cheia da bondade do Senhor.
Tem um comentarista que chama William MacDonald. Olha que interessante o que ele escreve. A incredulidade é pecado, pois nega a sabedoria de Deus, uma vez que subentende que Deus não sabe o que está fazendo para a nossa vida. Ela nega ainda o amor de Deus, pois subentende que Deus não se importa com o que nós estamos passando. E ela nega, finalmente, o poder de Deus, pois subentende que Deus não é suficientemente capaz de nos libertar de tudo que nos causa preocupação. Então está vendo como que é essa ansiedade que a gente sente, que a gente acha até normal, eu sou ansioso mesmo, é minha característica, não é característica a palavra, não é? Personalidade. Obrigado, presbítero Cláudio. Então essa ansiedade que a gente às vezes fala, isso faz parte da minha personalidade. Vê quando você entra mais fundo de como é duvidar do poder de Deus. Sobre isso eu estava conversando esses dias com o meu irmão Ademir, e ele fez um comentário muito interessante que me fez lembrar de um livro. Ele me disse esses dias que quando Deus quiser que a gente vá para um lugar enfrentar uma batalha muito árdua, Ele vai nos dar a força necessária que aquele lugar exige, que aquela situação exige. E eu lembrei da história de um escritor que era da época do John Bunyan, se eu não me engano. Se não era o próprio, era outro da época dele, que estava sendo ameaçado e por fim ele foi preso pela pregação e pelos escritos dele. E quando ele estava na cadeia, ele foi ameaçado de morrer pela fome, caso ele continuasse pregando o evangelho. No caso, os guardas iam visitar ele pela última vez para conceder ele a última oportunidade de renegar tudo aquilo que ele escreveu e pregou para que ele tivesse liberdade. Caso contrário, ele ia ser abandonado para morrer na prisão. E ele escreveu, os materiais dele foram escritos e depois registrados. Ele narra que quando estava na noite que os guardas faziam aquela pergunta, algumas noites antes de fazer aquela pergunta, ele diz que após vários sermões, ministrações que ele fez, ele nunca tinha sentido a presença de Deus do jeito que ele estava sentindo. Aí a gente já não pode transformar isso em regra, né? Porque a gente não estava lá para saber como é que foi. Mas ele diz que na noite em que iam fazer a pergunta para ele, ele sentiu Jesus escorando o braço no ombro dele, dentro daquela cela. E ele sentiu o céu em volta dele. E ele sentiu uma ansiedade de ir embora logo nesse mundo, que ele não aguentava mais. Ele disse: eu só conseguia imaginar coisas horríveis caso eu continuasse nesse mundo. De tão ofuscado que os meus olhos estavam por aquele brilho, aquela coisa que eu nunca tinha visto nesse mundo e que eu não queria trocar por mais nada. E ele sentia Jesus conversando do lado dele naquela cela. Na noite que ele recebeu aquela pergunta, eu não tinha dúvida nenhuma qual resposta eu deveria dar para aqueles guardas. Então, o que você falou, né? Esse é meu jeito, esse é meu estilo. Talvez a gente seja normal demais, né? Terreno demais. Nós estamos tão acostumados com as circunstâncias dessa vida e nós esquecemos que o nosso Deus, ele faz sair água da pedra. Uma vez ele fez até sair mel de um leão, no caso da Sansão. Ele abre os mares, e isso se refere às coisas mais simples do nosso dia. Talvez a gente esteja se esquecendo, né, Gabriel, que nós somos turistas aqui, né? Para usar a linguagem de Pedro, nós somos forasteiros, né? A gente está se amoldando muito às coisas da terra e acaba se esquecendo. Talvez você já tenha visto, Mário, talvez já tenha visto uma ilustração de que uma pessoa está andando pela areia do mar, pela areia da praia, e Cristo está andando do lado dela, e ela vai vendo as suas pegadas e as pegadas de Cristo. Uma ilustração, obviamente, né? E as pegadas de Cristo. E aí ela fala: olha, perdão, nos momentos em que eu tive mais dificuldade na minha vida, em que eu passei por mais luta na minha vida, eu olhava para o lado e não tinha mais as pegadas de Jesus. Eu só via duas marcas de pé na areia. O Senhor me abandonou, Jesus? E aí Jesus vira para ele e fala: não. Quando você via só duas pegadas, é porque essas duas pegadas eram minhas. Você estava no meu colo, estava te carregando. Então, assim, a gente às vezes está passando por luta e pensa: não, mas Deus me abandonou, cadê Deus que eu não estou vendo? E a gente não percebe, né, que o servo sofredor de Isaías 53 está ali conosco, nos carregando nos braços, né, nos seus braços de amor, como diz o cântico. Mas é isso. Vamos caminhar um pouquinho mais. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes.
o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, no versículo 7, ele diz que a gente não deve viver ansioso. Lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vocês. Só que aí no versículo 8 ele já manda a gente ficar alerta. Então é como se Pedro estivesse dizendo: olha, vocês podem viver, vocês não precisam viver ansiosos, mas vocês têm que viver vigilantes. Vocês não precisam viver ansiosos, mas vocês não precisam viver como se não tivesse uma intensa batalha espiritual acontecendo em todo o tempo. A cidade de Deus é a cidade dos homens, né, de Agostinho, né? Uma vida terrena que nós conseguimos enxergar, e uma cidade espiritual, uma luta espiritual acontecendo aqui 24 horas por dia, que a gente não consegue ver. Às vezes até consegue, mas na maioria do tempo a gente não consegue ver. Essa luta está acontecendo. Então ele diz: olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então sejam sóbrios, não sejam nécios, não sejam tolos. Estejam atentos, porque o diabo vai tentar destruir vocês. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma suposição. Pode ser que o diabo vai tentar destruir vocês. Não, ele vai. Ele vai. O trabalho dele é esse. Ele vive para ele, para isso. Satanás e seus anjos vivem para isso, para destruir. Ele veio para quê? Para roubar, matar, para destruir. É para isso que ele veio. Essa é a motivação dele. E é interessante, irmãos, que muitas pessoas, elas não creem no diabo. Elas não creem no diabo. Então, as coisas ruins que acontecem na cabeça delas é por conta de circunstâncias, é por conta de escolhas erradas, é por conta de... Esse é um extremo, e a gente tem que ter cuidado com ele. Muitas das coisas que acontecem de ruim são obra do diabo mesmo. São obra do diabo mesmo. O diabo tem anjos caídos, que eu me lembro do pastor Ricardo Bibiano, meu tutor, falando isso, né? Que são zilhões e zilhões de demônios circulando por aí, pelas ruas, pelas praças, dentro da nossa casa, olhando o que a gente faz, procurando uma maneira de nos tragar, de nos peneirar. Isso é real, irmãos. Isso é real. Só que se esse é um extremo, grande parte daquilo de ruim que acontece é obra dele, do diabo, de Satanás, e por isso nós devemos ser sóbrios e vigilantes. O outro extremo é achar que ele tem poder demais e que tudo que acontece é culpa dele. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor da nossa denominação, comentando esse texto, ele diz que às vezes até uma gripe, né? Que a pessoa pega um pneu que fura, a pessoa fala: isso é obra de Satanás, isso é obra do capeta. Não necessariamente. Não necessariamente. Então são dois extremos, a gente tem que ter cuidado com os dois extremos, e é por isso que Pedro está dizendo: sejam sóbrios. Porque se a gente agir com sobriedade, com inteligência, a gente vai conseguir não entrar no diabo, até porque, já vou te dar a palavra, até porque alguns grupos religiosos dão até um microfone no púlpito, dão um púlpito para o diabo conversar, bater papo. Misericórdia, nós não fazemos isso, nós de maneira alguma, então nós não podemos dar muita importância para ele, mas nós também não podemos fingir que ele não existe. Calvino escreveu que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo, irmãos, é um leão que ruge, pronto a devorar alguém, mas ele está amarrado, ele está acorrentado, e ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Cria aí na sua cabeça uma ilustração. Pedro está falando de leão, mas como um leão aqui está muito longe da nossa realidade, né? Vamos pensar num cachorro, pensa num cão feroz, um pitbull, daquele musculoso que a gente vê nos vídeos no YouTube subindo muro, pulando muros de 3 metros de altura. Pensa naquele cachorro. E pensa que Satanás é aquele cachorro enfurecido que está preso a uma corrente.
E que ele vem só, eu não passo muito para lá, senão eu saio do foco aqui, né? E que a corrente dele vem até aqui. Ele está preso, fixado lá, a corrente vem e ele vem até aqui. Se ele vem até aqui, se Deus permite que ele venha até aqui, e eu estou aqui, ele não vai me fazer mal. Ele vai rugir, ele vai espernear, ele vai babar, mas ele não vai me atingir. Agora, se eu, deliberadamente, porque eu quero pecar, e ali dentro da área onde ele está aquilo que eu gosto de fazer, o meu pecado está ali, aquilo que move o meu coração, o ídolo do meu coração está ali, então eu tenho que ir lá. E aí eu ponho o pé aqui para dentro, aí ele me destrói, aí ele desmigalha meus ossos, aí ele me... Estão entendendo? Então é mais ou menos isso. Sede sóbrios e vigilantes. Ele está querendo alguém para tragar. Quando nós vamos para Jó 1, o que acontece lá? Lembram de Jó 1? Se desviaram do mal. E diz: adorar ao Senhor do jeito que Jó adora é fácil. Jó é bem casado, tem uma família linda, filhos, filhas, é rico, tem saúde. Assim qualquer um te adora. Queria ver se ele não tivesse tudo isso. O que Satanás está fazendo aí? Satanás está fazendo aí o que Satanás fez no jardim. Não é assim que Deus disse? E se não for assim, se passar? Assim como ele faz até hoje, né? Diabo, Satanás, diabolos, significa enganador. É isso que ele faz. É enganar, é mentir. É usar, deturpar a palavra de Deus, é fazer com que a gente acredite em coisas que Deus não. Quando Jesus está no deserto, 40 dias em jejum, sem alimento, sem água, e Satanás chega dele, então, e se coloca ali à disposição dele, né? Não está com fome? Você não é filho de Deus? Olha essas pedras viraram pão. Percebe a sutileza? É assim que ele age. Satanás, irmãos, ele pode sim, mas o modus operandi de Satanás é a sutileza. É a sutileza. O modo operandi de Satanás é a trama, é a astúcia. Ele é ardiloso. Essa é a maneira como ele causa mais estragos. Tenham mais medo dessa faceta de maldade silenciosa, trama, tentar te convencer que o errado é certo. Eu tenho mais medo disso do que de uma aparição. Tá vendo? Eu vou fazer um comentário aqui sobre o versículo 6, que diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Quando Calvino escreve sobre os demônios, ele diz: eles são vários, mas aonde vão arrastam as suas correntes, né? Ele diz isso. E chegando na história de Jó, tem um paralelo muito interessante com esse versículo, porque o diabo ele pede permissão para Deus duas vezes, primeiro para tocar nos bens e depois para tocar na saúde de Jó. Só que em momento algum ele vai conseguir tocar numa coisa que ele nunca vai poder tocar, que era a integridade e o amor que Jó tinha por Deus. E aí os amigos de Jó vão ter uma discussão com ele sobre isso, até Deus concluir o livro. E aqui quando ele diz humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, parece que é uma ilustração, né? Surge na mente uma ilustração. Aqueles que estão humilhados debaixo dessa potente mão, estarão sempre sendo rodeados pelo diabo, mas ele não pode tocar. Mas isso não significa uma segurança máxima, porque a nossa segurança está quando nós estamos humilhados debaixo da potente mão de Deus. E aí que entra o maior perigo. O maior perigo não são as manifestações físicas e as gritarias que acontecem. O maior perigo é quando a gente se acostuma em viver sem ler a Bíblia, sem dar bola para as coisas de Deus, tratando como se fosse coisa de um dia da semana, como se fosse um evento qualquer. Aí nós já saímos de perto da mão de Deus, que é a segurança. Exatamente, perfeita a sua ilustração. E aí nós vamos nos lembrar de o vosso pecado, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí você vê como que nós saímos, para completar seu raciocínio, se o nosso pecado faz separação entre o nosso Deus
Se nós estamos em pecado, logo a mão do Senhor, esse cuidado do Senhor que você acabou de falar, E também, é tirado. Nós estamos com nossa conta em risco. ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque ele não pode ser Ele tentado mesmo por mal, ninguém ele tenta. mesmo ninguém tenta. Então, o diabo pode atacar de várias formas, mas o responsável pelo pecado, né? Na linguagem do Antigo Testamento, o profeta diz: queixe-se cada um das suas próprias transgressões, né? Nós somos responsáveis. Na verdade, a grande Não arma, faz ninguém pecar, só sugere. a grande arma de Satanás é... Quem disse isso? É aquele meme, sabe? Que dia foi isso? A grande arma de Satanás. Quem disse isso? Não está escrito isso. Não é assim. Pode ser assado. Dá um jeitinho. Charles Spurgeon tem uma frase, eu sempre digo, eu sempre repito às vezes quando eu ando errado, né? Que Charles Spurgeon dizia que se você não é o maior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Porque isso nos bloqueia de fazer uma coisa que está lá em Provérbios 6, né? Que é aquela que diz, versículo que nós lemos, 6 coisas você não aborrece, isso aqui aborrece. A 7ª ele abomina, e a 7ª é o que semeia contenda entre os outros. Quando eu não consigo enxergar os meus próprios pecados, isso fica muito fácil acontecer, porque eu começo a enxergar o dos outros. É aquela coisa, né? O meu pecado nos outros é tão grande, né? Porque às vezes é o mesmo, exatamente o mesmo, mas no outro parece tão mais terrível. Atrás. Olha que interessante uma citação do Carson, um comentarista também bem reconhecido. O diabo calunia Deus diante dos homens, como fez no jardim, e calunia os homens com Deus, como fez com Jó. Interessante, né? Ele calunia Deus diante dos homens, como fez no jardim. Não, Deus não falou isso, não. Vamos. E calunia os homens com Deus, como fez com Jó. Jó é assim, te adora, porque tem tudo que tem, se você tirar, acabou. Esse é o papel dele, ele está aí para isso, né? Ele está aí para isso. Vamos caminhar, irmãos, senão nós vamos cair. Versículo 9. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o conselho de Pedro para as artimanhas, para os ataques de Satanás é: resistam firmes na fé. Resistam firmes na fé. Satanás tem poder? Tem poder. Satanás pode causar um estrago danado? Pode causar um estrago danado. Mas Satanás é criatura. Deus é criatura. Satanás já está derrotado. Está dando as últimas, seja a serpente, o dragão, seja lá qual for a analogia que você queira usar, era que a Bíblia nos criador. Então nós podemos e devemos resistir ao diabo. E se assim fizermos, ele fugirá de nós. Podemos nos armar contra ele com a armadura de Efésios 6. Lembram lá? Acho que dá tempo de ler rapidamente Efésios 6. Toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, ou seja, contra Satanás. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos dizer que qual é a arma para lutar com Satanás. Tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir e depois disso vencer, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis avaliar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com perseverança. É assim que nós vamos vencer, irmãos. É assim que nós vamos vencer. Não tem outra arma para lutar contra ele. Ele é o ser espiritual e por conta disso é uma luta espiritual. Nós colocamos o Senhor para lutar. Lembra lá de Moisés? Senhor, se o Senhor não for na minha frente, não me faça entrar nesse lugar, não me faça caminhar por esse lugar. É isso. É pedir o Senhor, vá na frente. Então, brigou por causa dele também. Tá? Ele
já brigou por causa dele, reclamou com Deus por causa dele. Sim. Reclamou com Deus por causa de medo também. Sim. Lá com Deus. Então é isso, irmãos. Nós precisamos estar atentos porque existe sim, mas já foi derrotado. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então Pedro já vai caminhando aqui para uma bênção. Ele já está nesse versículo 10 rompendo com o resto todo da carta, com os ensinos da carta, e já começa aqui no versículo 10 uma espécie de uma doxologia, de uma adoração, de uma despedida. Ele conclui com a bênção usando a Trindade Santa: o Pai, que é a fonte de toda graça, o Filho, que é o veículo da graça, e o Espírito Santo, que é quem aplica a graça. Então a graça de Deus, que é descrita como gloriosa, grandiosa, multiforme, rica, soberana, superabundante, transbordante, e que é melhor do que a vida, estará sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E mesmo que nós estivermos passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, como os crentes da dispersão estavam, o próprio Senhor, essa graça do Senhor, irá nos fortalecer, fortificar, firmar e aperfeiçoar. Fundamentar, na última palavra, fundamentar é no sentido de alicerçar, né? Fundamento, alicerce. Se nós estivermos com os nossos alicerces, com a nossa fé firmada em Cristo, na palavra de Deus, nós vamos muito mais facilmente enfrentar os nossos inimigos, as lutas, as tribulações. Versículo 11 é: Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só voltando aqui no versículo 10, porque tem uma citação, coloquei aqui uma citação do seu Shed, que escreve que Deus é a fonte singular da graça, toda bondade, favor, todas as bênçãos encontram sua origem em Deus. Então a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então já é aqui, né, uma despedida, uma adoração, assim como eu disse, uma doxologia, dizendo que a Deus pertence o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja então a honra, a glória, o louvor e a adoração. Versículo 12: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que essa é a genuína graça de Deus, nela estejam firmes. Então Paulo escreve usando Silvano aqui, ou Silas, né, companheiro de Pedro, escreve citando Silvano, que é Silas, que é companheiro de Paulo nas viagens missionárias de Paulo, primo de Barnabé, e que muito provavelmente foi o escriba ali que Pedro foi ditando, e Silvano então escrevendo a carta. Versículo 13: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquela que encontra em Babilônia, irmãos, Paulo está se referindo aqui à igreja, e não na Babilônia, mas à igreja de Roma. Muitas vezes nós vamos ver Roma, não a cidade de Roma, mas o sistema político e religioso de Roma, a opressão de Roma ao cristianismo, sendo chamadas de Babilônia, né? No seminário nós usávamos a expressão de tudo aquilo que te seduz, tudo aquilo que te atrai, tudo aquilo que pode se constituir no ídolo do seu coração, nós chamamos de Babilônia. Então, se o meu mal se o meu grande pecado é, por exemplo, a gula, não posso ver um prato que eu me desespere que era aquilo de qualquer maneira, então a fome, a gula é a minha Babilônia, é a minha escravidão, é o que eu tenho que correr, que eu tenho que me libertar, entendeu? Então é disso que Pedro, muito provavelmente, está dizendo aqui: aquela que se encontra, ou a igreja que se encontra, os irmãos crentes que se encontram na Babilônia, em Roma, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Meu filho Marcos aqui é o Marcos, que escreveu o segundo evangelho, e que se indispôs com Paulo, né, porque não quis viajar com Paulo, mas que depois se reconciliou, né, com Paulo. João Marcos é de quem Pedro está tratando aqui no versículo 13. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Era uma maneira usual de se saudar, né, na igreja
primitiva, o beijo, né? Homens beijavam homens no rosto, na bochecha, se abraçavam, se beijavam, era uma característica da igreja. Ele está dizendo que saúdam então com esse beijo de amor, e que a paz seja com todos vós que se acham em Cristo, porque só aqueles que estão em Cristo encontram a paz. Deus é o autor de toda a paz, Cristo é a paz. Então, sem Cristo, irmãos, sem Cristo, sem paz. Seria a fonte de toda a paz, e se nós não temos, por isso que nós vemos em tantas saudações, em tantas despedidas dos escritores bíblicos, o Espírito Santo os incitando, né, a escreverem, a saudarem com Shalom. Conclusão e aplicação. O que nós podemos tomar para a nossa vida? Foi falado, certamente já o é, mas só para ficar bem gravado na nossa mente, no nosso coração. A principal mensagem que Pedro nos deixa é termos confiança e esperança no Senhor. Passaremos por lutas, por tribulações, mas devemos manter a nossa fé acesa, robusta, para não ficarmos pelo caminho, vivendo sempre na dependência do Senhor. Então, o que nós podemos, de forma breve, resumir a primeira epístola de Pedro é: no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por lutas, no mundo nós passaremos por tribulações, mas tenhamos bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Amém? Deus abençoe a cada um de nós. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, impetrar a bênção sobre a vida dos irmãos e depois alguns rápidos avisos. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer e bendizer o Teu nome, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor por ter, Deus, inspirado o apóstolo Pedro, pela ação do Teu Santo Espírito, a nos deixar essa epístola tão preciosa, que nos adverte a respeito das lutas, das tribulações, das perseguições, dos ataques de Satanás que sofreríamos, dos ataques dos incrédulos que sofreríamos, mas que nos deixa também uma mensagem de ânimo, de encorajamento, porque se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E as tribulações, as lutas, elas têm o caráter didático, o poder de nos fazer cada dia mais nos parecermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Pedro. Muito obrigado, Senhor, por ter nos deixado essas lições. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs a estar aqui hoje de forma presencial, também acompanhando pelas nossas redes sociais. Que a Tua bênção, que o Teu cuidado seja sobre cada um de nós. Pedimos ao Senhor que no nome de Jesus nos leve de volta para a nossa casa, nos dê uma noite de descanso, um restante de semana na Tua presença, e que o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance a cada um que nos assiste nesse momento, onde quer que esteja. Rogamos também ao Senhor o Teu consolo, Deus, sobre a vida dos familiares daquelas pessoas que perderam a sua vida hoje, naquele trágico acidente no interior de São Paulo. Do Seu consolo, do Seu conforto, alcance familiares e amigos de todos aqueles que sofreram com essa tragédia. Essa é a oração que nós colocamos diante do Senhor nessa noite, e essa oração nós fazemos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Agora, mais irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar, mesmo em meio a lutas, tribulações, a volta daquele que prometeu que nos livraria de todas elas e que nos conduziria aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, o bom pastor, o supremo pastor, Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentados, irmãos. Eu gostaria de agradecer a vocês que nos acompanham nessa noite, e gostaria de agradecer a você que nos acompanha em casa e nos despedir de você, porque hoje é o nosso último encontro aqui no Facebook e no YouTube da Igreja Presbiteriana de São Borja. Durante o mês de dezembro nós estaremos de férias,
E durante o mês de dezembro, nós não teremos estudos bíblicos na quarta-feira. Nós reapresentaremos estudos e pregações que já foram dadas nos meses anteriores. Continue nos acompanhando por lá. A partir de janeiro voltaremos normalmente com os nossos estudos nas quartas-feiras, e aí já sob a liderança do pastor Diogo Botlender, que assume a Igreja Presbiteriana de São Borja a partir do dia 1º de janeiro. Queria agradecer a você que está em casa pela companhia, pela confiança, e que você continue acompanhando então a Igreja Presbiteriana de São Borja. Fica aqui o convite do conselho dessa amada igreja a todos vocês. No domingo às 19 horas, nosso último culto, também aqui às 19 horas no Facebook e no YouTube. Um grande abraço.